Viver Eficiente, sejam bem-vindos a mais uma edição. E se vocês quiserem entrar em contato com a nossa produção, vocês já sabem, é só entrar no nosso perfil de Instagram, @Viver Eficiente, e mandar um direct que a gente vai responder para vocês, tá bom? E aproveitando, nós trouxemos para cá hoje um assunto muito importante, que realmente veio como sugestão de pauta de lá. E a gente vai falar sobre o mercado de trabalho e pessoas com deficiência. Mas para falar desse assunto, eu trouxe uma especialista, a psicóloga Regiane Pinheiro. Regiane, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter aceito. Estou aqui querendo contribuir, espero contribuir um pouquinho aí com a minha experiência. Depois de 15 anos trabalhando no mercado. Assim espero. Tem bastante para contribuir. Então vamos lá. Gente, mercado de trabalho. A gente sabe que existe a lei de cotas. E a lei de cotas, ela obriga as empresas a terem um quadro de funcionários com deficiência. Então, a gente sabe que a partir de 100 funcionários, são 2%. De 100 a 200. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E acima de 1.001, são 5% dos funcionários que precisam ter. Mas a gente tem aquela coisa, os dois lados da moeda que precisam ser avaliados. As empresas que têm medo de contratar as pessoas com deficiência, porque a gente fala muito da questão do capacitismo, as pessoas acham que as empresas não podem, que as pessoas com deficiência não são capazes, mas em contrapartida a gente tem as pessoas com deficiência que ficam daquele lado da procrastinação. Eu vou estudar amanhã eu faço curso. Então vamos discutir tudo isso com uma psicóloga, certo, Rê? Eu acho que você pode esclarecer muito bem pra gente esse assunto. Quando a gente fala de inclusão, a gente começa por onde? Eu penso que quando falamos de inclusão, a gente precisa começar com as famílias. Perfeito. Então, eu gosto de fazer uma associação com os grupos sociais. Né? Então, primeiro, o grupo social que você é inserido é sua família. Segundo, a escola. Terceiro, trabalho. Então, se a gente traz e carrega uma cultura já da família, né? Uma cultura que, puxa, eu tenho um filho com deficiência, e aí eu tento poupar o meu filho e acolher e proteger meu filho de tudo, eu acabo estendendo isso para a escola e, consequentemente, isso vai para o mercado de trabalho. Mas você sempre tem que estar motivando o seu filho a ir além. Exatamente, independente da deficiência. Exatamente. Eu entendo que existe uma deficiência, né? Então, existe uma pessoa com deficiência, ela tem limitações, mas ela tem capacidades. Sim. Né? Ela tem dificuldades, ela tem algumas questões que ela não tem a facilidade mas ela tem potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Então, a começar, né, pensando um pouquinho na escola, né? Onde que entra a escola nessa situação e nessa cultura que eu quero dizer. Eu acho que quando um pai e uma mãe procuram uma escola que quer inserir o seu filho num projeto de inclusão, então muitas vezes a família ela busca uma escola assistencialista. Então muitas vezes o pai ele vai também, pela preocupação, puxa, eu quero inserir meu filho no coletivo, eu quero que meu filho esteja no coletivo, quero que ele seja incluído nesse sistema, mas ao mesmo tempo eu necessito de uma atenção individualizada para o meu filho. E nem sempre há essa necessidade de acordo com a deficiência daquela criança, daquele aluno. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Lógico que a gente sabe que tem casos totalmente com dificuldades e limitações muito grandes, sim, mas outros casos que não. Então, quando a gente tem esse trabalho e essa cultura de buscarmos uma inclusão assistencialista, você acaba não desenvolvendo potencialidades. E aí, infelizmente, alguns casos se apegam na deficiência e não nas potencialidades. Que é isso que a gente fala, né? As famílias, às vezes, elas ficam tanto naquela coisa da superproteção, a gente entende, o mundo realmente é preconceituoso, a gente sabe disso. Mas a gente tem que realmente motivar as crianças, sejam elas com ou sem deficiência, a procurar as suas qualificações desde pequeno, porque a gente sabe que a educação é o berço de tudo. É onde a gente vai começar, o profissional é ali. Sim, sim. E aí quando você faz esse trabalho com a criança, né, e muitas vezes a escola acaba caindo aquela questão do paradigma da escola ou, muitas vezes, os pais buscarem notas. Então, assim, eu quero que meu filho... Qual foi a nota do meu filho? O pai não está preocupado em perceber o quanto ele se desenvolveu dentro daquele conteúdo e dentro das limitações dele. O pai está preocupado com a nota, que ele tire a nota. Essa questão de ter a igualdade. Poxa, eu quero que meu filho tire a nota máxima, a nota média da escola é 7, é 8. Meu filho tirou 7, 8? Não, ele não tirou 7, 8. Mas ele tirou um 5 e dentro das
das limitações dele, poxa, ele se desenvolveu. Então, isso tem um resultado. Sim. E precisa ser valorizado. Não como algo que é um paradigma, poxa, todo mundo tirou aquela nota. Não, meu filho teve um desenvolvimento e não precisa ser exatamente como aquela turma, porque ele tem algumas limitações, mas justamente aí que a gente trabalha, ele tem muitas potencialidades. E vai desenvolvendo ao longo. Exatamente, vai se desenvolvendo ao longo dos anos e, consequentemente, você está trabalhando a criança para a autonomia. Então, vamos supor, dentro das escolas, assim como as empresas, as escolas também tem essa questão da lei da inclusão, que o aluno precisa ser inserido, mas não necessariamente o aluno precisa ter um atendimento individualizado. Ele precisa ter, sim, muitas vezes um olhar individualizado. Você saber que aquela criança tem algumas dificuldades, mas você precisa explorar o que ele tem de potencial. E é isso que a gente carrega para o mercado de trabalho, né? E esse ponto que você falou é muito importante, porque quando o profissional vai para o mercado de trabalho, ele escuta, às vezes, dos colegas: você sabe que você só está aqui por causa da lei de cotas, né? Você só está aqui por obrigação de lei. Então, e às vezes a pessoa está num cargo que é competência dela, que ela se formou para aquilo, mas vem o colega querer puxar o tapete do coleguinha, querer derrubar a autoestima dele, falando que é só por uma obrigatoriedade da lei, porque acha que o deficiente tem que ter cargos inferiorizados, salários mais baixos e tudo mais. E eu acho que essa cultura também a gente precisa quebrar, né? Qual que é o papel da empresa? Eu penso que, assim, você falou uma coisa bem importante. Acho que é a gente quebrar essa cultura do assistencialismo e a gente quebrar a cultura de se apegar nas incapacidades e pensarmos nas potencialidades, né? Então, existe, eu concordo que existe, sim, no mercado de trabalho, esse olhar, puxa, não tem condições para essa vaga. Mas também existe a via de mão dupla, né? O olhar de, poxa, eu estou conseguindo essa oportunidade porque, na realidade, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, eu preciso explorar o que eu tenho de melhor, né? Então, eu vou chegar, eu acho que tem que ter esse olhar da empresa de incluir, começar a chamar essas pessoas para um processo seletivo, né? E entender, né, dentro desses currículos, provavelmente a pessoa, ela divulga e fala qual é a deficiência, até para entender se aquela vaga que você está pleiteando, que você está buscando aquele candidato, atende à necessidade daquela deficiência também, né? Não é qualquer deficiência e não é qualquer vaga. Então, é a questão da pessoa certa no lugar certo. Tem um autor que é o Eduardo Ferraz, que ele fala justamente disso, a pessoa certa no lugar certo. E isso depende do olhar da empresa, isso depende também do olhar do candidato. Então, é a visão não do vitimismo, mas a visão de, poxa, eu estou concorrendo uma vaga, eu estou buscando essa vaga, mas eu também estou ali naquele momento avaliando se aquela empresa também tem o perfil que eu estou buscando. Exato. Né? Então, esse olhar de via dupla, né? As responsabilidades da empresa de incluir, né? Oferecer acessibilidade. Oferecer, exatamente, acessibilidade, oferecer a questão logística, a questão de ferramentas, a questão de capacitações e treinamentos. Salário justo. Salário justo, compatível com, né? A vaga. A contratação de acordo com o perfil. Poxa, aquela pessoa tem limitações, mas para aquela vaga ela consegue se desenvolver e eu estou dando realmente ferramentas e subsídios para que ela desenvolva. Né? Então, existe os dois lados. E o sentimento de pertencimento, né? Na verdade, proporcionar o sentimento de pertencimento. Porque não tem esse olhar, poxa, a pessoa está sendo contratada porque, na verdade, ela tem uma deficiência. Não, ela tem uma deficiência, ela está sendo contratada pela capacidade, pelo perfil. E a gente briga muito aqui no programa, que a gente fala que a deficiência, ela é apenas uma característica da pessoa. Ela não é o fator decisivo. Você foi contratada porque você é cadeirante, ou porque você é uma pessoa cega, intelectual. Não, você foi contratada porque você estudou para essa vaga e merece ter essa oportunidade. Que eu acho que é eliminar o capacitismo. Sim. E uma coisa bacana, né, que a gente vê aí vários casos, várias histórias de vida. A pessoa, ela tem uma limitação, ela tem uma deficiência e ela super desenvolve uma outra habilidade que ela acaba sendo desenvolvida de maneira muito aguçada. Ela tem uma sensibilidade maior
num outro aspecto do qual ela não tem aquela deficiência. Exato. Então, é explorar o que ela tem de melhor para oferecer, né? E realmente a pessoa com deficiência ter esse olhar, a questão da autoestima. Estou sendo contratada pelas minhas habilidades, pelo que eu sei de fazer de melhor, pelo que eu tenho de potencial, não pela minha limitação. Mas eu concordo que tem que ter o olhar também do outro lado da empresa. Estou contratando um profissional e não uma deficiente. não deficiente. E não a obrigatoriedade de uma lei de cotas. Estou contratando sim um colaborador, um funcionário capaz que tem uma deficiência. Aí é uma outra questão. Que eu acho que isso é importante também para as pessoas se valorizar. E eu acho que as pessoas com deficiência, não sei se você vai concordar comigo, elas não merecem, elas por si só, pela capacidade, elas não têm que aceitar uma vaga inferior à capacidade dela. Que muitas que estão no mercado de trabalho, eu preciso trabalhar, então essa é a única vaga que tem, então é esse emprego que eu vou aceitar. Isto também cai na situação da autoestima, né? Sim. Porque, na verdade, eu estou buscando essa vaga, eu preciso dessa vaga, mas ela não atende o meu perfil. E aí eu acredito que isso vai potencializar o meu sentimento de inferioridade, o meu sentimento de incapacidade. E aí isso acaba gerando a frustração. Exatamente. E até para nós que não temos uma deficiência, quando você é contratado por aquilo que você não tem uma habilidade, você não tem uma desenvoltura e você não faz bem aquilo, você começa a se sentir inferiorizado. E isso não tem a ver com deficiência, isso tem a ver com contratar a pessoa certa para o lugar certo. Que isso que eu acho que está faltando também, né? Sim. Eu acho que falta, assim, a gente colocar isso na balança e ter os dois lados. As pessoas realmente, elas conseguirem fazer esse parâmetro. Sim. Aí eu não vou aceitar essa vaga, vou procurar uma vaga porque eu tenho capacidade. E a empresa também de não ficar nessa. Eu vou só contratar o bonitinho, o inzinho para preencher. Que eu acho que é isso que a gente briga bastante, né? E até acho que reforçando, eu já tinha até falado um pouco antes, mas da gente minimizar esse sentimento, né? Se é que eu posso falar assim, de vitimismo. Sim. Porque assim, puxa, será que eu tenho perfil para essa empresa? Mas eu também estou avaliando que essa empresa não tem o perfil que eu estou buscando, né? É uma via de mão dupla, tem que ser bom para mim também. Claro. E pensarmos que a empresa está precisando contratar. E eu estou precisando de um trabalho. Então, ambos têm a sua necessidade. Eu que preciso trabalhar e a empresa que está buscando um bom profissional. Então, estamos no mesmo pé de igualdade. Né? Então, é a gente ter esse olhar. Mas eu só consigo ter esse olhar quando eu vejo uma deficiência não como limitação, mas como desenvolvimento de potencialidades. Né? E isso leva um processo que vem da infância, que vem da escola, que vem da família. Que vem da cultura social. Na cultura social, perfeito. A sociedade fica nesse meio. E tem um mito que todo mundo acha, que pessoa com deficiência não pode ser demitido. Gente, pode. Tá? Ele só vai ser substituído por outra pessoa com deficiência, que isso é o que a lei obriga. Mas ele vai ser substituído por uma pessoa com deficiência com capacidade para exercer aquela função. Porque as empresas também ficam com medo disso. Eu vou contratar uma pessoa com deficiência, não vai dar conta do recado, e aí vai ficar aquele... Você fez uma colocação importante com relação à empresa, e eu falo como as coisas estão todas interligadas. Sim. Porque o mesmo ocorre na escola. Né? Se eu tenho uma criança e um aluno com deficiência, né? E a escola fez toda a acessibilidade, proporcionou toda a acessibilidade, o atendimento individualizado, se é o caso, uma adaptação curricular, as ferramentas, todas adaptadas àquela e necessárias àquela criança, e ela não atingiu o resultado, ela pode ficar retida. Que é outro mito desde também. Que o colégio, desde que a escola tenha oferecido todas as acessibilidades de comunicação, de inserção, de integração, de tudo. Né? Aí, realmente, a escola tem essa condição de reprovar, assim como a empresa tem a condição e tem o poder, se é que a gente pode dizer assim, a autonomia, na verdade, de demitir, caso a pessoa não se enquadre. Eu sou contratada porque eu tenho uma deficiência, mas eu não sou dedicada no trabalho, eu não sou pontual, eu não sou comprometida.
a gente não está buscando pela igualdade? Então, dentro dessa igualdade do coletivo, nós somos cobrados pela nossa responsabilidade, nosso comprometimento, as nossas capacitações, e o mesmo ocorre com a pessoa com deficiência. Todo mundo, Sim. independente de ser pessoa com deficiência ou não, tem os seus direitos e tem os seus deveres. Sim. Que eu acho que merecem ser respeitados eles em cada situação. E eu acho isso importante das pessoas falarem, porque quando a gente fala de deficiente, existe aquela coisa realmente do medo, o receio. As pessoas se fecham, começando, como você bem começou na entrevista, falando da família, que põe naquela redoma de vidro, que, eu quero só pra mim e tal. E quando a gente vai pro mercado de trabalho, a briga maior é por causa disso. Eu sou a favor da lei de cotas, porque sem a lei de cotas a gente não teria as oportunidades. Sim. Mas também sou contra a lei de cotas, porque a lei de cotas ainda, as pessoas não entenderam, depois de 20 anos de existência dela, eu já tenho um pouco mais do que isso, as pessoas não entenderem que realmente tem que ter, a gente fala tanto de igualdade como você bem colocou, e as pessoas ainda ficam tentando diferenciar alguma coisa, uma hora aqui, outra hora ali. Então, assim, a gente vai colocar todo mundo na mesma balança, e se a gente fala de direitos, os direitos é para todos, e se a gente fala de deveres, os deveres também é para todo mundo. Eu vejo como é importante a gente ressaltar o seguinte, né? Quando a pessoa, tanto na escola, né? Eu falo muito da escola porque foi onde eu tive uma grande vivência, né? Na minha experiência, mas também com recrutamento e seleção, né? Onde você faz essa contratação dessas pessoas. Mas eu dou um exemplo como os pais. O pai, quando procura uma escola, por que ele quer uma escola regular? Por várias vezes, né? Eu trabalhei numa grande instituição que tinha redes de escolas, de unidades escolares, e eu trabalhei em quatro dessas unidades escolares. Então, quando o pai buscava, né? O pai falou, poxa, eu quero matricular meu filho nessa escola, eu perguntava, o que o senhor está buscando, né? Por que o senhor está buscando a nossa escola? Qual é a deficiência? Que o pai deixava claro que o filho tinha uma deficiência, né? Ou até um transtorno de aprendizagem. Por que o senhor está buscando a nossa escola? Regiane, eu estou buscando essa escola porque eu quero incluir meu filho nesse sistema. Eu quero preparar meu filho para a vida, porque a vida não vai ser adaptada para ele. Exato. Bacana, né? Então, poxa, esta é a escola que eu posso oferecer para o senhor, porque é isso que nós temos aqui. Nós temos aí uma quantidade X de alunos por sala, o atendimento não vai ser individualizado, mas o olhar sim. E lógico, né? Dependendo a deficiência, existem as adaptações necessárias e específicas, de acordo com as especificidades de cada deficiência. E aí, esse aluno entrava. Então, alguns momentos, em algumas situações, eu tive alguns conflitos, porque os pais buscavam essa escola inclusiva para que entrasse nesse coletivo. Ele não queria uma escola especial, porque os pais entendiam, né, e a maioria, e isso tem sentido, que você está segregando as deficiências e não inserindo a pessoa com deficiência. Só que no decorrer do processo, os pais buscavam um olhar acolhedor, um trabalho individual. E aí, quando os pais vinham para o atendimento, mas puxa, Regiane, eu falo, puxa, mas você não está querendo trabalhar a autonomia do seu filho e a gente desenvolver essas potencialidades? Então, se você está procurando a nossa escola, eu imagino que você está delegando para a gente essa confiança, porque nós somos os profissionais que sabemos como a gente vai lidar dentro da escola. Lógico que em casa você vem desse processo do individual, né? Mas na escola ele está no coletivo, já começa daí, ele saber lidar e trabalhar no coletivo. A escola ensina tudo. Tudo, a vida. Né? Na verdade, a escola é o laboratório da vida, é onde você aprende a conviver, né? Então, tinha momentos que a gente tinha esse desafio, porque os pais entravam num conflito até com eles, e é totalmente natural e compreensível, né? Que, puxa, será que meu filho vai saber se proteger, né? Né? Teve casos onde eu trabalhava que, poxa, eu tenho condições, eu posso fazer só uma prova por dia e hoje teve 3 provas. Ok, o seu direito é fazer só uma prova, mas se você pode fazer 2, 3, por que não tentar? Né? Então, trabalhar o potencial, né? E não usar, na verdade, eu vou falar uma palavra forte, mas usar esta deficiência como uma muleta. Não, na verdade você tem essa deficiência, mas eu volto a ressaltar, você tem potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Claro. E o que eu acho que, na verdade, assim, quando a gente fala realmente das potencialidades das pessoas, a gente tem que valorizar como um todo.
Então eu acho que justamente isso, vindo da família, a família começar a incentivar e não passar a mão na cabeça. Se você errou, você vai aprender. Se você não fez, você vai lá. Então aquela coisa também de passar automaticamente, Sim, tipo, ele é deficiente. sim. Então, não, eu acho que isso é um dos erros cometidos. Que eu acho que precisa realmente urgentemente mudar. Porque a pessoa sempre vai ter aquele, tipo assim, a pessoa tá com dó de mim, então... E pra autoestima, eu acho que da pessoa também não é legal. Que você está falando uma coisa importantíssima, porque assim, é a preocupação como um todo, tanto das famílias nas escolas, quanto também do profissional no mercado de trabalho, de estar preocupado com o resultado e não com o processo. Exato. Então, por exemplo, dentro de uma escola, o pai está preocupado com o resultado da prova, a nota, mas não de fato, nossa, essa questão meu filho acertou, né? Por exemplo, eu tive uma experiência numa das escolas que eu trabalhei, que a prova, né, dependendo da deficiência, então a prova é de múltipla escolha, não é uma prova que a criança precisa contextualizar aquele tema. E aí o que aconteceu? A criança, ela deu uma resposta que não estava dentro das questões e as respostas de múltipla escolha, mas ela deu uma outra resposta muito mais complexa do que o que estava lá. Então, complexa e certa, né? Então, é isso que a gente precisa, não é o resultado, e sim o processo. É valorizar mesmo as pequenas coisas, né? Como a gente, né, falou num bate-papo lá anterior, das pequenas coisas você faz grandes coisas. E é realmente quando você preparar essa pessoa com sentimento de potencialidades em casa e na família, para quando ela chegar no mercado de trabalho, ela conseguir falar quem é ela, o que eu estou oferecendo para a empresa, quais são minhas qualidades, quais são meus pontos fortes, o que eu tenho a melhorar, né? Que faz toda a diferença. Exatamente. Porque não é só o currículo também que você vai oferecer para a empresa. Eu estudei em tal lugar, tal lugar. Não, mas também é você ir além daquilo que a empresa espera, porque eu acho que todo mundo espera isso. Sim, sim. Você vai ser contratado por uma vaga, mas é aquela coisa, o chefe sempre espera que você faça alguma coisa a mais. Sempre espera que você dê o seu melhor. E isso a gente sabe que a gente não aprende num livro, a gente aprende realmente na vida. De ir em busca daquilo. Uhum. E uma coisa, gente, que eu preciso deixar bem claro para vocês que têm deficiência: levar um não significa que é preconceito, não significa que a pessoa está ali te subjugando. É que às vezes naquele momento o seu perfil não está adequado para a vaga. Você precisa ir buscar um pouco mais da qualificação. Pegando o gancho da Kika, fica aqui uma dica. O não ter perfil, você pode estar aquém do perfil, não se enquadrar ao perfil, e você também pode estar além. O seu perfil pode estar acima do que a vaga oferece. Concordo plenamente. Então, não é só necessariamente você não tem o perfil porque você não conseguiu. Às vezes você está além de, e a empresa de repente não tem um plano de carreira, ou de repente você tem tanto potencial que você não vai conseguir ficar e permanecer naquela empresa. Então, vale também essa análise. Não, perfeita a colocação, porque eu acho que é justamente isso. As pessoas precisam entender que não é o preconceito. Ela não está ali julgando a sua deficiência ou o seu aparelho ortopédico. Ela está julgando realmente ou o seu perfil ou até mesmo as qualificações que a própria empresa pode oferecer. Nossa, esse profissional é tão qualificado que eu não vou conseguir pagar o salário que ele merece, que eu não vou conseguir dar a oportunidade que ele merece. Nossa, belíssima colocação. E eu quero dar uma dica para quem está em casa nos assistindo. Quando a empresa pergunta, por que eu devo te contratar? Sempre pergunta isso, é ótimo. É uma pergunta clichê, mas sempre pense o que você tem para oferecer. Nenhuma empresa vai te contratar, é porque eu estou precisando, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ajudar minha família, ou eu preciso me ajudar. Ninguém contrata ninguém, porque não é filantropia, não é instituição de caridade. Eu estou contratando um profissional, e o que esse profissional tem de melhor para me oferecer. Então, ofereça o seu melhor, o que você tem de potencialidades para oferecer para essa empresa. Sempre se A empresa não vai te ajudar. Boa colocação, boa dica, porque eu acho que isso realmente é a pergunta que toda empresa faz. Todo mundo tem que responder essa pergunta, e às vezes a pessoa fica naquela dificuldade, né, de como que eu vou responder, assim, por diante. Uma outra dica
você dar uma resposta clara e objetiva. Por que eu devo te contratar? Então, assim, porque eu me enquadro ao perfil. Enquadro ao perfil é muito vago. Porque eu posso até falar, porque eu me enquadro a perfil, porque eu sou proativo, porque eu sou pontual. Você vai enaltecer e valorizar as suas qualidades de fato. Exato. Então, processo seletivo, a gente tem que ter muita clareza disso, que é como um marketing pessoal. Né? Ou você, por exemplo, o marketing de um produto. Quando você vai vender um produto, você mostra o que esse produto tem de benefício, o que ele vai contribuir com a sua vida. Quando você está numa empresa, você é o produto, você está se vendendo, só que você tem que se vender com propriedade. Então, assim, poxa, eu estou querendo essa vaga. O que eu tenho para oferecer para a empresa? Porque a empresa está comprando o produto. Exato. O seu salário é o pagamento pelo produto. Então, o que você oferece? Então, é a via de mão dupla. A empresa está contratando e eu estou oferecendo o meu produto. O que eu ofereço? E eu tenho que oferecer com propriedade, porque não dá para eu vender propaganda enganosa. Não, tem que ser verdadeiro. Sou super comunicativo, me relaciono bem, sendo que na verdade não é bem isso. Exato. Então, isto é perfil, né? Se essa vaga precisa de uma pessoa que seja comunicativa, desenvolta, ou se essa vaga precisa de uma pessoa mais concentrada, que ela consiga trabalhar num ambiente mais fechado, é tudo isso. Perfeito. É sempre muito bom estar te recebendo aqui no nosso programa. O tempo realmente é curto. Que pena. O bate-papo é bom, mas você está convidado para voltar mais vezes. Que bom, voltarei. E eu quero aproveitar, queridos, para dar um pequeno spoiler para vocês. Eu trouxe ela aqui para dar essas dicas, porque em breve, fiquem de olho nas nossas redes sociais, nós vamos abrir vagas aqui no Viver Eficiente. Então, pegue essas dicas da Dona Rê, anote tudo direitinho. Quando tiver a vaga, não esquece de mandar o currículo pra gente. Rê, só olha pra câmera e deixa o seu Instagram pro pessoal que tá nos acompanhando. Bom, pessoal, vou deixar meu Instagram para quem quiser saber um pouquinho mais a meu respeito. É @Fábrica de Profissões, sem acento e tudo junto. E eu posso deixar uma frasezinha que eu acho bacana? Pode. Tem uma frase muito bacana de um autor desconhecido. Tentei até antes de vir para cá achar o autor, até hoje não sei, mas que fala de inclusão. Não permita que a incapacidade das pessoas lhe impossibilite de ver suas habilidades. Então, a gente está trabalhando isso. Temos pessoas com incapacidades, mas vamos enaltecer e valorizar as potencialidades. Obrigada pelo convite. Imagina, Rê, a gente que agradece. E as portas ficam abertas aqui para você. Muito obrigada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!